Venha para cá, em nome de Jesus. Ele vai ministrar a palavra, vai ministrar também um louvor, em nome de Jesus, que ele tem o dom também de estar louvando, né? Esse é o dele, né? Isso. Pega o microfone lá, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Se você já estava atento, agora ainda mais, em nome do Senhor. Fique na liberdade. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Motivo de alegria de poder estar aqui na casa do meu Deus mais uma vez, para poder adorar, para poder bendizer e exaltar o nome dele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como de costume, sempre gosto de estar louvando ao Senhor, irmão, porque no meio dos louvores Deus se manifesta, Deus liberta, Deus transforma, Deus batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Adore ao Senhor nesta noite. Deixe Ele fluir no seu coração. Talvez seja um momento especial agora, Ele poder entrar na sua vida e mudar a sua história. Quantas vezes tropecei em meu caminho, quantas vezes me arranhei entre espinhos, quantas vezes eu chorei de dor, tão amargurado sem amor. Quantas vezes reneguei o meu Senhor, quantas vezes eu tentei vencer a tentação, quantas vezes eu tentei, mas foi em vão. Até que uma voz me disse então: deixe eu mudar teu coração, deixe eu te libertar dessa prisão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Quantas vezes eu tentei vencer a tentação, quantas vezes eu tentei, mas foi em vão. Aleluia. Até que uma voz me disse então: deixe eu mudar teu coração, deixe eu te libertar dessa prisão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Meu coração não quer saber de outra paixão. Meu coração não quer saber de outra paixão. E as palmas louvem e agradeçam o nome dele, para vir toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a tua nesta noite. O Espírito de Deus te chama nesta noite para um propósito. O Espírito de Deus te convida nesta noite. Uma palavra bem conhecida, como eu sempre falo: eu tenho uma letra, mas só o Senhor tem a revelação dela. Se encontra em 1 Samuel, uma palavra bem conhecida.
capítulo 16, versículo 11, que todo mundo já conhece, né, irmãos? Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. E graças a Deus por isso, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não podemos parar, não podemos se acomodar, mas temos que prosseguir em conhecer os seus feitos. A Bíblia é um oceano, eu preciso mergulhar dentro dela. Você vai conhecer quem é Deus na íntegra. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Somente o verso 11 é o suficiente para nós podermos entender o que Deus quer conosco nesta noite. Verso 11 que diz assim: assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não se assentaremos à mesa até que ele chegue. Porque que Deus havia enviado Samuel, o profeta, para uma cidadezinha onde morava Jessé, que tinha 8 filhos, mas só foi apresentado diante do profeta Samuel 7 filhos, mas os 7 filhos não tinham nenhum plano para com Deus, porque Deus tinha um plano para o 8º filho, e Deus sempre vem na contramão, né, irmãos? Você vem por um caminho, Deus vem pelo outro. Deus faz como Ele quer, da maneira que quer e do jeito que Ele quer. Então não pense que os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos parecem que são bons, mas os pensamentos de Deus é melhor. Porque Deus tem todas as armas em suas mãos para poder ministrar em minha vida, para poder conduzir a minha vida, para que a minha vida espiritual e as demais coisas possam se acrescentar bem sucedidamente. Mas por que Deus resolveu chamar Samuel para levar uma responsabilidade grande de ungir o homem, de ungir o menino, que não era um homem ainda, era um rapaz, um adolescente? Já tinha um rei, mas o rei não estava na vontade de Deus. O rei estava presidindo o seu reinado, mas estava desligado do propósito de Deus. Eu não posso estar desligado do propósito de Deus. Eu tenho que estar ligado no propósito de Deus. Eu tenho que andar como Deus quer que eu ande. Eu tenho que pensar como Deus, olhar como Deus, agir como Deus. Ou seja, eu sou representante dele. Você é um representante de Deus aqui na terra. Nós temos que ter a mente de Cristo. Mas reinava o rei Saul. Aí estava o problema. Só que o rei Saul começou bem e terminou mal. Mas Deus não quer que eu comece bem só, mas termine melhor. Esse é o propósito de Deus. E já começou errado porque o povo tinha escolhido o rei Saul. Ninguém consultou Deus. E Deus, percebendo isso, já tinha alguém no seu coração. Mas por que Deus escolheu Davi, um garoto, e rejeitou um rei experiente, valente, corajoso? Porque Deus não está atrás de aparência. Deus está atrás de um coração obediente, um coração puro, um coração que possa se aproximar do centro da vontade dEle. E Jessé pega o seu óleo ungido, Samuel pega o seu óleo ungido e vai de encontro à casa de Jessé. Agora não dá para entender que o profeta disse: eu quero que todos os seus filhos estejam lá. Tudo bem, vai estar todos lá. Só que chegou lá, não foi isso que aconteceu. Jessé achou talvez que o jovem chamado Davi não estava preparado, ainda não era a sua hora. Mas quem é que decide se é a minha hora ou é a sua hora, se não é o Criador, o Todo-Poderoso? Ele sabe qual será a sua hora.
Eu vejo os jovens vindo na igreja, senta aí, fica sentadinho, meio acanhado, meio tímido, tipo assim, eu vim porque meu pai me obrigou, outra vez porque meu pai quer que eu venha. Não fique pensando que você está aqui, o jovem, nesta noite, adolescente, por acaso, ou porque seu pai te obrigou, ou porque seu pai quer que você esteja aqui, você veio aqui nesta noite, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Ele chamou o profeta Samuel também quando era criança, adolescente, chamou pelo nome dele, Samuel. Ele ainda não tinha entendido a voz de Deus, não compreendia a voz de Deus, mas mesmo assim Deus o ensinou, Deus o preparou, Deus o moldou e derramou sobre ele o seu espírito. E não foi diferente com Ezequiel, com Jeremias, todos jovens, sem experiência alguma, mas Deus o estava preparando desde o ventre da sua mãe. Eu não tenho que temer o como vou fazer, de que forma eu vou fazer, eu só tenho que obedecer à palavra de Deus. E Davi estava onde? No momento que estava todo mundo reunido ali, na sala para almoçar, um jantar, um almoço especial, porque ali sairia alguém ungido naquele dia. Ali teria que sair alguém ungido. Mas Davi não estava lá. Não porque Davi se negou a ficar. Ele nem sabia, talvez sabia, mas como não foi convocado, ele ficou no canto dele. Ele nem questionou. O menino era inexperiente, era obediente, o pai. Estava cuidando da sua propriedade, das ovelhas do pai. Mas uma coisa que me chama a atenção, ele poderia ser inexperiente. Ele poderia ser jovem demais, mas ele era um adorador. Para onde Davi ia, ele levava a sua harpa, no meio às colinas, no meio ao sol quente, em meio à chuva, em meio ao frio, estava ali Davi, um menino, adorando ao Senhor. E como Deus conheceu aquele menino? Através da sua adoração, através da sua oração, através da sua comunhão que tinha para com Deus. Os irmãos só tinham tempo para a guerra, só tinha tempo para o rei Saul, mas Davi aproveitava o seu tempo no serviço, mesmo sabendo que tinha responsabilidade, mesmo sabendo disso, ele aproveitava o tempo que tinha, mas não largava a adoração, adorava a todo momento, a todo instante. Foi assim que Deus passou a conhecer o seu coração, e foi assim que Deus percebeu, esse pode ser alguém que pode entrar no centro da minha vontade e fazer aquilo que me agrada. Irmão, quando o filho é obediente ao pai, não tem prazer maior de um pai ver um filho obediente, que não precisa falar duas vezes, falou uma vez só, o filho atende. Isso é um prazer muito grande ao pai. Você imagina o pai celestial, o prazer que tem dele ver um servo, uma serva obedecer a sua lei e meditar nela de dia e de noite. Quando Jesus apareceu ali no Jordão para ser batizado, que nem precisava, mas ele queria cumprir toda a lei, queria obedecer todo o mandamento do Pai. O prazer de Jesus era fazer a vontade de Deus, Pai. E ele escutou a voz e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer, em quem eu me deleito, em quem eu me alegro, em quem eu me faleço, porque Ele faz o que eu quero, Ele está no centro da minha vontade. Irmão, o céu se abriu. Então é isso que Deus procura nesses últimos dias. Não importa a posição que você se encontra, não importa se você não é rico, não importa se você não tem aquela cultura, a leitura completa, não importa se você tem faculdade, não importa se você é estudado, não importa se você é alguém da autoridade ou filho de alguém de autoridade, não importa isso para Deus. E quem Ele está atrás? Dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Mas naquele almoço, daquele dia, não estava alguém que Deus queria que estivesse. Mas não tem problema, ninguém pode impedir o operar do Espírito de Deus.
Operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o braço forte do Senhor? Quem poderá impedir o agir de Deus? Eu já vi crente falando assim, aquele emprego era para ser meu, mas eu cheguei atrasado. Ah, mas fulano chegou na minha frente. Não. Não era para ser seu. Quando Deus está na frente de uma obra, irmão, nada pode impedir. Operando eu, quem impedirá? O pai queria impedir. Os irmãos estavam ali para impedir ser feita a vontade de Deus. Você acha que o primeiro irmão não queria ser ungido? Todos eles desejavam ser ungido. Eles estavam almejando isso. Tomara que seja eu. Não falava, mas pensava. Está na cara que eu tenho experiência. Eu sou mais velho. Mas eu tenho habilidade com a espada. Eu já tenho habilidade. Eu já tenho intimidade com o rei. Fica mais fácil chegar no trono. E quando Samuel olhou para o primeiro filho de Jessé, já pensou, puxa, perfeito, encaixou perfeitamente. Olha que Samuel tinha os olhos de Deus. Porque o profeta, irmão, ele tem os olhos de Deus, o ouvido de Deus. Se Deus tirar os olhos do profeta, o ouvido do profeta, acabou o profeta. Ele não enxerga mais nada, ele não vê mais nada, ele se perde. Eu preciso ser guiado por Deus. Não adianta eu tomar decisões precipitadas. Não adianta eu deixar a ansiedade agir em meu coração. Eu tenho que deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Ele me conduz, Ele me dirige, Ele me aconselha, Ele me guia, Ele me sustenta. Ele é a minha força e fortaleza. Naquela época o Espírito de Deus, o Espírito Santo ainda não foi revelado. Era conhecido como Espírito de Deus, mas já atuava. Desde o princípio, desde o jardim do Éden, já estava atuando o Espírito de Deus. Ele não descansa, ele não para em meu favor, em teu favor. Aí quando Samuel, por um momento Deus deixou Samuel por conta própria. Vamos ver o que Samuel vai fazer. Olha só, irmão, porque Samuel era conhecido como profeta que quando falava era certeza, porque Deus falava na boca de Samuel. Só que quando ele chega na casa de Jessé, ele perdeu totalmente o auxílio. O próprio Deus tirou um pouquinho para ver como que Samuel agiria. E foi batata. E foi certeza. Samuel já olhou. Esse é o escolhido. Aí Deus, calma Samuel, espera aí. Por um momento eu deixei você tomar decisões próprias, mas eu estou te mostrando uma coisa. Já começou errado. Eu não olho para vestimenta, eu não olho se é rico, se é pobre, se é preto, se é bonito, se é feio. Eu olho para o interior, porque é no interior que eu quero habitar no homem. Chorai. É no interior que eu quero fazer mudança. É no interior que eu quero operar. É no interior que eu quero que o homem mude, para que resplandeça para fora, diz o Senhor. Quando Deus criou o homem, Ele começou a fazer por dentro para fora. Ele não fez de fora para dentro. É por isso que Deus conhece o interior, o profundo da alma do homem, nas juntas e medulas. Não há como enganar a Deus. Ele fala contigo nesta noite. Eu vejo pessoas falando assim, eu não sei como clamar, eu não sei como pedir. Está escrito na lei. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes que você nem sabe. O que é clamar? É desejar, é querer, é almejar. E Deus vê na intenção do seu coração, se manifesta. E ainda te revela coisas que você não sabe. Mas, irmão, entenda uma coisa: aquele dia não ia passar despercebido. Aquele momento não ia passar despercebido de maneira alguma, porque Deus tinha um propósito ali. E quando Deus tem um propósito, Ele termina, porque Ele é Deus, Ele vela pela sua palavra. E num segundo, Samuel começou a olhar, já meio
Puxa, agora eu entendi a vontade de Deus. Agora eu sei como que Deus age de maneira especial. Não é como eu quero, não é como os meus olhos veem. Os seus olhos veem uma coisa, Deus vê outra, entenda isso. Até o seu coração pode te enganar. Ai, irmão, mas eu senti no coração, eu prefiro ouvir a voz de Deus. O meu coração pode me enganar? Ouça a voz do Espírito de Deus. Quando Deus fala no coração do homem, irmão, quando Ele fala na alma do homem, não tem como dizer, não deu para entender. Vem de uma maneira que o seu ser, o seu corpo, o seu interior diz: Deus fala contigo. O seu ser reconhece aquela voz genuína, primitiva, lá não sei quantos milhões de anos atrás. O seu ser reconhece. Sabe quando Deus começou a pegar o barro para modular o seu corpo, modular você? O seu ser reconhece imediatamente: essa voz é do Criador. Você entendeu? Então é por isso que quando Deus fala realmente com você, não tem como dizer que não foi Deus. E ali estava Jessé. Jessé, entusiasmado, que queria apresentar os seus filhos, porque ele achava: aqui vai sair alguém ungido hoje. Só que ninguém sabia quem era. Nem o profeta Samuel sabia quem era, mas Deus já tinha escolhido bem antes. Enquanto isso estava lá Davi cuidando das suas ovelhas, estava despreparado, porque ele não foi convidado. Ele estava todo suado, não estava muito cheiroso, ele estava despreparado. Mas não tinha preocupação com isso não, meu irmão. Você pode não estar preparado, mas aqui está um Deus que pode preparar o homem, que pode moldar o homem, que pode ungir o homem e usar ele com toda a autoridade e conhecimento, através da tua santa palavra. Eu preparo, eu levanto, eu unjo, eu uso da maneira que eu quero, porque eu sou o Senhor. Tem pessoas: mas eu nem sei falar. Graças a Deus você vai ensinar, vai aprender com o Criador, vai aprender com o Mestre. Ele vai te ensinar a maneira, a hora de falar, a hora de não falar, a hora de você clamar. Ele vai te ensinar. O Espírito Santo foi enviado para isso. Ele é auxiliador, ele é ajudador, ele consola você também na hora de aflição. Ele te ajuda, ele é maior, irmão. Ele é o caminho. Por isso que eu digo, sempre falo, se você quer ser bem sucedido, espiritualmente falando, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vejo pessoas se embriagando com bebidas por aí, se embriagando com coisas que não convêm, se embriagando com contenda, se embriagando com inveja, se embriagando com rivalidade. Eu quero me embriagar do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito, não se encha de si, mas se enche do Espírito Santo de Deus. Se encha, busque, clame, se consagre, faz aquilo que agrada a Deus, que pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você de uma maneira sobrenatural. Ah, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Não interessa, ele dobra a porção sobre a sua vida, mas ele faz isso. Passou-se o 7, todo mundo decepcionado. O 7 ficou decepcionado, porque esperava alguma coisa. O pai ficou sem entender, o Jessé ficou sem entender. Samuel ficou olhando assim: peraí, aqui são todos seus filhos? Falta um. Pai, você falou que... Mas por que você só trouxe o 7 aqui? É que o que está lá, pelo que eu vi, não tem condições para nada. Ele só sabe mexer com ovelha. Ele só sabe fazer o básico. Eu acho que a vida dele vai ser essa. Esse vai ser o futuro dele, porque eu nunca vi ele mudar de nada, eu nunca vi ele melhorar em nada. Ele sempre fez isso. O que foi esquecido. A Samuel olha para ele e diz: olha, estão com fome? Ah, claro, não vejo a hora de sentar aqui na mesa para comer. Ninguém senta, ninguém põe a colher na boca enquanto ele não chegar. Ninguém senta aqui enquanto o escolhido não chegar. E a correria para ir atrás de Davi, irmão. Com certeza foi um empregado lá. Davi, rapaz, o que está acontecendo? Estão te chamando para onde? Para o almoço. Não, rapaz, está enganado. Eu não fui chamado para esse almoço, eu sabia, mas fiquei na minha, eu não fui chamado para almoçar. Não, Davi, você está sendo chamado lá agora, e já avisaram. Só come se você chegar lá.
Olha como mudou tudo. Olha como mudou a história. Olha como mudou o rumo. Quando Deus entra em cena, Deus muda a história. Quando Deus entra em cena, Ele muda comportamento, muda atitude, coloca um novo cântico na sua boca. Mas que Ele muda, Ele muda. Só que Samuel tinha pressa. Tinha pressa, irmão. E não deu tempo, sabe, Davi se preparar. Mas quando você entra na presença de Deus, não está preocupado se você se adornou. Não está preocupado se você está cheirosinho. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado, você quer? Eu te chamo hoje. Eu tenho um propósito. Eu vou te ungir hoje. Eu vou mudar a tua história. Aproxima-se. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar o seu fardo. Então não fique tímido. Eu vejo que as pessoas se intimidam. Irmão, eu sou um cara muito tímido. Eu tenho que assumir isso. Mas quando eu subo no altar para pregar a palavra de Deus, eu esqueço disso e prego a palavra de Deus. Não sejam tímidos, mas entra na presença do Criador e deixa Ele operar. E quando chega Davi, irmão, nem o próprio Samuel acredita. Já chegou em algum lugar que alguém falou, estão falando aí para chegar aí, é ele que vai fazer tal serviço. E você olha assim, é esse aí? Já aconteceu várias vezes. Aparência. Você entendeu porque Deus não olha para a aparência? Você entendeu que Deus não age como homem? Cristo veio fazer isso. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai, mostrar para mim, para você e para os que estavam vivos no passado como deveria agir. Porque em nenhum momento, irmão, ele escorregou. Nenhum momento ele cometeu nenhuma falha. Irmão, foi uma pequena. Não. Ele foi perfeito. Irmão, mas ele é o Filho de Deus. Ele disse, olha, seja perfeito, como eu sou perfeito. Esforce para isso. Faça o esforço máximo para poder aperfeiçoar-se na presença de Deus. Um adorador, irmão, não é só louvar. Quando você perdoa o irmão, você está adorando a Deus. Quando você estende a mão para o irmão, você está adorando a Deus. Quando você está pregando a palavra para alguém, você está adorando a Deus. Quando você está falando o amor de Deus para alguém, você está adorando a Deus. Isso é adorar a Deus. Quando você está dizimando, ofertando, não por força, mas por amor, por capricho, você está adorando a Deus. Aleluia. E quando Davi chega, irmão, a surpresa é enorme, porque até os irmãos olhou para Davi, não é possível esse cara, esse moleque. Eu não imaginava uma coisa dessa, porque eu mesmo olho para Davi e não vejo nada nele. Talvez ninguém não veja nada em você, mas Deus te chama hoje. Ele vê algo em você. Ele vê qualidade em você. Talvez nem você vê qualidade em você. Eu não vejo nada em mim, irmão. Eu acho que eu não nasci para nada. Você nasceu com um propósito. Deus quer usar a sua vida. Quem diz que você não nasceu? Foi um acaso o meu nascimento. Não foi um acaso. Toda a nossa vida, irmão, é trajada por Deus. Antes de eu existir, Ele já escreve a minha vida todinha no livro da vida lá, ó. Tal, ponto final. Você entendeu? Esse é o mistério de Deus. Então ninguém aqui está por acaso. Ninguém aqui nasceu por acaso. Todos que estão aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E quando Samuel olha para Davi, irmão, Davi vem todo tímido, porque ele não esperava, ele nem imaginava que seria chamado. E Deus diz rapidamente no coração de Samuel: esse é o homem. Chamou de homem. Esse é o homem. Esse é o homem. Não falou esse é o menino. Esse é o inexperiente. Esse é aquele que ele não se valoriza. Esse é aquele que não valoriza. Ele não falou isso. Unja. Esse é o homem. Esse é o rei. Esse é o ungido. Esse é o escolhido. Você vê a forma de Deus agir? Ele não olhou para
fraqueza de Davi. Ele não olhou para as qualidades inferiores de Davi, não, ele olhou para a qualidade. Ele falou de uma maneira levantando o ânimo de Davi, animando Davi, anima-te, não se entristeça, não se intimide diante dos seus irmãos, porque a partir de hoje o meu Espírito está sobre você. Por que Davi foi escolhido? Porque ele era um homem, era um rapaz, era um jovem, que por mais da adversidade que acontecesse com ele, que por mais que ele ficasse longe daquilo que ele mais gostava de fazer, longe dos irmãos, que talvez ele queria andar como os irmãos, estar junto com os irmãos ali na guerra, servindo ao rei, mas foi colocado num posto que talvez ele não queria, mas ele aprendeu a conviver com isso. Mas ele não deixou o espírito de adorador, e mesmo nas colinas, nas montanhas, cuidando das ovelhas, ele adorava, ele buscava, e isso foi a diferença, porque Deus viu no coração de Davi um desejo enorme de servi-lo, independente da circunstância, independente da adversidade. Ele adorava o Senhor, e ele foi escolhido, ele foi ungido para ser o próximo rei de Israel. E não envergonhou, irmão, e não envergonhou, obedeceu a sua lei, a lei de Deus. Teve os seus altos e baixos, mas quem é que não erra? Mas o importante do coração de Davi, sabe o que era? Que ele era um homem que reconhecia os seus erros, que se voltava na hora que cometia os seus erros, ele se voltava para Deus, ele mostrava realmente que o arrependimento, que teve uma vez que ele disse: Senhor, recria em mim um coração reto, que eu tinha outrora, recria em mim um espírito reto no meu coração. Eu quero voltar a te adorar como antes, eu quero voltar a buscar o Senhor como antes, eu quero ter essa comunhão, porque se eu perder essa comunhão, Senhor, eu perco tudo. E isso era o que comovia o coração de Deus. Essa é a palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração, que Deus possa continuar trabalhando no seu coração através dessa palavra. Não se intimide, não fique pensando que você não é capaz, e nem pense que você está só. Eu estou sozinho, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, meu pai e minha mãe também não se importam comigo, mas há um Pai Celestial que se importa com você, que chama pelo teu nome nesta noite, e que quer fazer algo na sua vida, e que tem um propósito na sua vida. Amém, irmãos? E as palmas louvam e engrandecem o nome dele, que é de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nome de Jesus. No Evangelho de Jesus, querido, não tem ninguém com autoestima baixa. O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona, e nós ficamos com a autoestima lá em cima, não baseado em nós mesmos, mas baseado no projeto que Deus tem para cada um de nós. Amém? O homem muitas vezes esquece, deixa de lado, deixa para lá, mas Deus não. Deus olha para todos nós igual, em nome de Jesus. Crê nisso? Deixa essa palavra entrar no teu coração, mande embora qualquer raiz de amargura, de tristeza, qualquer palavra contrária a você, que você ouviu hoje ou em algum momento da sua vida, que você ouviu, que te machucou. Deixa aqui agora no altar do Senhor. Você vai voltar para casa à semelhança de Davi, um homem ou uma mulher com um coração segundo o coração de Deus, ou seja, um coração que aprendeu a ouvir a voz do Senhor e a se importar somente com ela. Ah, mas o meu pai me esqueceu. Ah, mas fulano, ciclano. Deus não esqueceu de você, e é isso que importa. Então nós vamos voltar para casa hoje com o coração quebrantado, coração transformado pelo Deus de Davi, que é o nosso Deus hoje também. Amém, querido? Em nome de Jesus. Antes da gente orar, quero lembrar você que domingo nós temos culto pela manhã e à noite, tá? Não deixe de fazer inscrição. Se você tiver alguma dificuldade, basta mandar um WhatsApp para mim ou para um dos obreiros, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, não consegui fazer inscrição, mas eu quero ir ao culto. Mande a mensagem para mim, tá bom? No WhatsApp, que eu consigo ver, tá bom?
e reservar já o lugar para você. Combinado? Então não deixe de vir, convide alguém para estar vindo, tá? Mande o link para ele. Se ele não conseguir fazer, faça você para ele. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer? Faça você mesmo. Um exemplo, eu vou fazer reserva para mim e para o Adriano, eu coloco Joel 1, Joel 2, um exemplo, tá? Você não precisa se preocupar com o nome da pessoa, reservando o lugar já é o suficiente para a gente deixar tudo organizado. Combinado? Quem entendeu, diga amém. Amém. Outra coisa, obreiros e cooperadores, segunda-feira, né? Segunda-feira, agora é só para os obreiros, tá? Desculpa, só obreiros ungidos. Segunda-feira nós temos reunião na sede, só para obreiros ungidos, tá bom? A nossa de obreiros e cooperadores vai ser provavelmente na quinta-feira aqui, tá? Eu confirmo. Segunda-feira agora, só para obreiros ungidos na igreja sede, amém? Por esse motivo, não haverá oração aqui na segunda-feira, tá? Presencial aqui, tá bom? Então, segunda-feira não haverá oração presencial aqui na igreja, porque todos os obreiros vão estar na reunião na igreja sede, amém? Amém. Quem entendeu? Amém. Glória a Deus, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos, né? 8 horas, né? 8 horas, né? 8 horas na igreja sede, tá bom? Então, segunda-feira não haverá oração local, tá? E ore ao Senhor, convide pessoas, vamos fazer obra de Deus. Natal está chegando, né? Final de ano está aí, 2020 está ficando para trás. Que Deus abençoe, que 2021 venha com os projetos do Senhor. Não vou dizer nem que seja bom ou que não seja bom, que venha com os projetos do Senhor, porque é Ele que interessa para nós, amém? Vamos encerrar o culto orando em nome de Jesus, apresentar a Deus em oração também o Adailton, primo do Célio, para conforto, né? Ele e a família que perdeu a esposa. Nosso sentimento aí a Adailton, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus a ele e a toda a família, amém? Oração para a Sheila do Frete, né? Oremos pela Sheila, né? A nossa irmã Sheila, ela tem fibromialgia, isso, né? E para quem entende um pouquinho de saúde, sabe que é uma doença que provoca muitas dores, tá? Oremos por ela em nome de Jesus, amém? Oração também para o Tiago, amigo do Fred, que está com Covid. Que Deus abençoe, visitando e trazendo saúde para essas pessoas. E para mais quem você tiver no teu coração e agora também de lembrança, apresente ao Senhor pela tua vida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se Deus permitir, no domingo estaremos aqui novamente em nome do Senhor, amém? Mas a igreja, a palavra, a adoração a Deus não é só aqui. Saindo daqui, você continua sendo crente. Você representa a igreja de Jesus. Leia a Bíblia na tua casa, ouça a palavra de Deus na tua casa, amém? Como eu já disse aqui, todos os cultos agora ficam gravados, né? No YouTube, no Facebook da IECP Paineira. Então assista na tua casa, compartilhe com alguém. Não deixe de cultuar, de adorar a Deus quando não está na igreja, amém? Porque só aqui é pouco, querido. Aqui é onde a gente se reúne para fazermos juntos, mas é necessário continuar adorando lá fora, amém? Senhor nosso Deus e Pai, encerramos o culto desta noite te louvando, te bendizendo, te agradecendo. Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama e que mesmo que o homem nos esqueça, o Senhor jamais nos esquecerá. Mesmo que exista alguém contra nós, o projeto do Senhor vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Sabendo disso, ó Pai, nos alegramos, estamos alegres na Tua presença, voltamos em paz para a nossa casa, Pai, crendo que sobre nós e sobre a nossa casa o Teu milagre vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, tomamos posse da Tua palavra, Pai. Nos guarde, nos abençoe, nos livre de todos os males. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. E se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de semana. Vai na paz do Senhor até domingo, se Deus quiser. Amém? Vai em paz. Você de casa, dê um abraço no teu familiar. Deus te abençoe. Uma excelente noite. Bom fim de semana. Vão com Deus. A paz do Senhor Jesus. Ademir.